Olá, aqui é o ministro Fábio dos Santos. Quero falar hoje de John Bunyan, este grande homem de Deus que nasceu em 1628 e sua morte se data em 1688. Nasceu em Howden, na paróquia de Elstow, Inglaterra. Era um homem muito pobre, paupérrimo, diz a história, mas seus pais influenciaram-no a ser culto com duas grandes obras literárias, diz a sua biografia, que são elas O Caminho do Homem Simples para os Céus e A Prática da Piedade. Ele escreveu uma grande obra, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, e nesta obra percebe-se o quanto ele era devoto à oração e a experiência íntima que ele teve com o mundo espiritual e com Deus. Trecho desta obra diz assim: busquei ao Senhor orando e chorando, e do fundo da alma clamei: ó Senhor, salva-me, eu te rogo, que me amas com amor eterno. Logo que clamei, voltaram para mim as palavras com um eco: eu te amo com amor eterno. Deitei-me para dormir em paz, e ao acordar no dia seguinte, a mesma paz permanecia na minha alma. O Senhor me assegurou: amei-te enquanto vivias no pecado, amei-te antes, amo-te depois, e amar-te-ei por todo sempre. Ele teve uma experiência, uma conversão, e com essa conversão se entregou na graça do Senhor. O que nós podemos ver na vida de John Bunyan é que ele era um homem muito devoto a Deus, teve uma experiência tremenda com a graça de Deus e a compreensão de que a salvação da sua alma era pela justiça de Cristo na vida dele, e não por suas obras. E mesmo na sua época de pecado, ele nunca foi um homem entregue à bebedeira, a vícios e outras coisas. O que nós podemos notar na vida de John Bunyan é que a sua intimidade de oração e com o mundo espiritual era tão grande que, após um sermão seu pregado, alguém chegou a ele e disse que ele pregara um bom sermão. E sabe qual foi a resposta de Bunyan? Não precisa dizer-me isto. O diabo já cochichou a mesma coisa no meu ouvido ao sair da tribuna. A unção de Deus na vida desse homem começou a se derramar de forma tão tremenda, porque ele era um homem que cria nos dons do Espírito, na graça do Espírito, que deveria frutificar para Deus, e tinha uma noção tremenda de que a vida, na verdade, começaria na eternidade. Em uma das suas obras, ele também vai dizer isso, que o importante para ele era sair dessa vida terrena, encontrando a morte, para achar de fato a verdadeira vida. Ele tinha uma noção da eternidade tremenda. As perseguições começaram a se levantar contra esse pobre funileiro. Funileiro é a profissão daquele que trabalha com latão, a mesma coisa que latoeiro. Devido a essas perseguições, ele foi acabar numa prisão. O inimigo começou a suscitar muitas calúnias contra ele. Ele foi chamado de cangaceiro, jesuíta, até feiticeiro ele foi chamado. E quando o inimigo viu que não era pouco, que nada podia pará-lo no seu ministério e na sua convicção de pregar a vida eterna, as autoridades da igreja oficial e civis se uniram para sentenciá-lo a uma prisão perpétua. Mesmo com os esforços de todos, da família, dos amigos, ninguém pôde reverter esta situação até o momento. Preso em Bedford, onde hoje se encontra um grande museu dedicado à sua vida e obras na Inglaterra. Eu vou ler um trecho aqui sobre o que ele diz acerca da sua prisão. Nunca tinha sentido a presença de Deus ao meu lado em todas as ocasiões como depois de ser encerrado, fortalecendo-me tão ternamente com esta ou aquela escritura, até me fazer desejar, se fosse lícito, maiores provações para receber maiores consolações. Antes de ser preso, eu previ o que aconteceria, e duas coisas ardiam no coração acerca
de como poderia encarar a morte. Chegasse a tal ponto, fui dirigido a orar pedindo a Deus que me fortalecesse com toda a força, segundo o poder da sua glória, em toda a fortaleza e longanimidade, dando com alegria graças ao Pai. Quase nunca orei durante o ano que precedeu minha prisão, sem que essa escritura me entrasse na mente, e eu compreendesse que para sofrer com toda paciência devia ter toda a fortaleza, especialmente para sofrer com alegria. A segunda consideração foi na passagem que diz: mas nós temos tido dentro de nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, porém em Deus que ressuscita os mortos. Cheguei a ver por essa escritura que se eu chegasse ao ponto de sofrer como devia, primeiramente tinha de sentenciar à morte todas as coisas que pertenciam à nossa vida, considerando-me a mim mesmo, minha esposa, meus filhos, a saúde, os prazeres, tudo enfim como mortos para comigo e eu morto para com eles. Resolvi, como Paulo disse, não olhar para as coisas que se veem, mas sim para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que se não veem são eternas. E compreendi que se eu fosse prevenido apenas de ser preso, poderia de improviso ser chamado também para ser açoitado, ou amarrado, ou ao pelourinho. Ainda que esperasse apenas esses castigos, não suportaria o castigo de desterro. Mas a melhor maneira para passar o sofrimento seria confiar em Deus. Quanto ao mundo vindouro, quanto a este mundo, devia considerar o sepulcro como minha morada, estender o meu leito nas trevas e dizer à corrupção: tu és meu pai, e aos vermes: vós sois minha mãe e minha irmã. Contudo, apesar desse auxílio, senti-me um homem cercado de fraquezas. A separação da minha esposa e de nossos filhos aqui na prisão torna-se às vezes como se fosse a separação da carne e dos ossos. E isto não somente porque me lembro das tribulações e misérias que meus queridos têm de sofrer, especialmente minha filhinha cega, minha pobre filha, quão triste é a tua porção neste mundo. Serás maltratada, pedirás esmola, passarás fome, frio, nudez e outras calamidades. Os sofrimentos da minha ceguinha quebrar-me-iam o coração aos pedaços. Eu meditava muito também sobre o horror ao inferno dos que temiam a cruz a ponto de se recusarem a glorificar a Cristo, suas palavras e leis perante os filhos dos homens. Além do mais, pensava sobre a glória que ele preparara para os que em amor, fé e paciência testificavam dele. A lembrança destas coisas servia para diminuir a mágoa que sentia ao lembrar-me de que eu e meus queridos sofríamos pelo testemunho de Cristo. Que interessante esse depoimento em sua prisão. Quando ofereciam a ele a liberdade, John Bunyan se recusava a ser livre para entregar em troca disso o fato de não pregar a Cristo. E ao invés de aceitar as negociações, ele dizia: se eu sair hoje da prisão, pregarei amanhã com o auxílio de Deus. Ele passou 12 anos preso até que chegasse um Quakers. Para quem não sabe, os Quakers eram membros da Sociedade dos Amigos, uma comunidade cristã protestante surgida no século 17, que era contra as guerras e tinha uma grande atividade filantrópica. Chegou este homem e conseguiu a liberdade de Bunyan. O interessante é que ele deixou muitas obras para nós, dentre elas a graça abundante ao principal dos pecadores, que foi falado aqui. A justificação é imputada, gemidos de uma alma no inferno, chamados ao ministério, o peregrino, que foi escrito dentro da prisão, a peregrina, a conduta do crente, a glória do templo, o pecador de Jerusalém é salvo, as guerras da famosa cidade de alma humana, a vida e a morte do homem mau, a figueira infrutífera, o sermão do monte, discursos sobre oração e o viajante celestial. Todos nós que lecionamos fomos muito agraciados pelas obras que esse homem deixou para todos nós. Como poderia um homem de origem tão pobre ser tão entendido das Escrituras
e ter uma visão tão grande, a forma de que toda classe e gênero poderia entender o que ele escrevia. Seus livros foram traduzidos para cerca de 150 idiomas na face da terra. As suas visões eram muito reais e maiores que seus perseguidores e as grades que tentaram prendê-lo. Depois de liberto, ele pregou em Bedford, Londres e muitas outras cidades. Foi até chamado de Bispo Bunyan. E assim ele foi até os 60 anos de idade, quando ele faleceu. Ele disse em uma certa ocasião: as melhores orações consistem às vezes mais em gemidos do que em palavras. E estas palavras não são mais que a mera representação do coração, vida e espírito de tais orações. E, claro, o Peregrino foi uma pregação sua escrita que já tem 3 séculos aproximadamente, que vai influenciando gerações e gerações. Que Deus abençoe. Beijo no coração.